Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Uma verdade que a gente, por vezes, já deixa de lado. Aquele problema do acharmos que já sabemos muito a respeito de verdades conhecidas como vida eterna, a obra de Jesus na cruz, perdão de pecados. Há certas coisas que nós julgamos que já sabemos muito e esquecemos que elas são verdades que precisam estar tão sensíveis na nossa lembrança, porque os efeitos dessas verdades se renovam todos os dias. Todos os dias eu preciso do que Jesus fez na cruz. Deixar de falar nisso por achar que sei demais implica em estar achando que o meu pecado já não é mais tão complicado como era antes. Isso não é verdade, o nosso pecado continua muito complicado. Já visto o que Davi confessou no Gecom de ontem, né? E a gente vai ver aqui um momento, um episódio muito importante para a nossa história. Algo acontecido na vida de um homem muito experiente, um homem temente a Deus, porém, até então, até este encontro com Jesus, absolutamente vinculado aos costumes religiosos judaicos, uma vez que ele era um fariseu dos mais antigos daqueles dias, um dos principais do Sinédrio. Já falei um pouco sobre esse Sinédrio, não lembro se foi domingo ou se foi quarta passada. O ambiente onde os fariseus, aqueles que se julgavam plenamente cumpridores da lei, se juntavam para realizar seu culto, seus atos religiosos e para decidir questões legais quanto à lei sobre a vida de outras pessoas, porém deixando de observar aquilo que importava para as suas próprias vidas. E Nicodemos estava lá no meio deles. Mas Nicodemos tinha um diferencial. Nicodemos, ele percebia, ao lidar com a lei, ele via que ele não era o cumpridor da lei, como julgavam os fariseus. Ele via que ele desobedecia a lei. E a característica hipócrita dos fariseus, ela estava diminuída, sensivelmente diminuída na vida de Nicodemos, porque ele se quebranta diante do encontro com Jesus, porque ele percebe que faltava algo importante em todo o seu conhecimento da lei, em toda a sua religiosidade de uma vida inteira, dentro dos costumes judaicos, não eram suficientes no seu entendimento para trazer aquela paz que ele precisava em relação ao reino de Deus. E ele busca Jesus. E isso vamos ler hoje dos versos 1 ao 8 do capítulo 3. Acompanhe aí na sua Bíblia. Perdão, irmãos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém?
Alguém ore, por favor, no sentido de Deus estar nos abençoando nesse compartilhar da sua palavra. Fique de pé e ore, por gentileza. Santo Deus e amado Pai, na tua presença, Senhor, quero agradecer por estar aqui, ó Deus, quando a tua palavra diz que a gente poderia estar em outras partes do Uhum, mundo, Pai. Mas uhum. o nosso coração está desejoso hoje de ouvir a tua palavra Amém. e, ó Pai, nos orientar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Uhum, Fica o nosso pastor, ó Deus, que ele possa estar transmitindo tudo aquilo que cada coração aqui precisa ouvir e guardar, ó Deus. amém. Guardar para que possa, ó Pai, colocar em experiência e evidência cada vez que estiver falando com alguém aí fora, para Uhum, anunciar que Jesus Cristo é a salvação da uhum, humanidade. Obrigado, uhum. Pai, por tudo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Se a gente contrastar este encontro de Jesus com Nicodemos com o episódio imediatamente recém-acontecido de Jesus lá no Templo de Jerusalém, como vimos semana passada, no contexto daquela purificação do templo representada pela maneira firme que Jesus... Obrigado, bem. Então, a garganta está dando umas pegadas. Aquela maneira firme como Jesus tratou aquele estado, aquele espírito de corrupção que havia no ambiente de culto, e depois daquilo, e agora especificamente no contexto do verso 24 do capítulo 2, Jesus testemunhando, né, que ele estava em Jerusalém depois daquele episódio da purificação, e vinha realizando muitos sinais miraculosos, diz o verso 23 do capítulo 2. E o texto diz que muitos creram em seu nome. Mas o verso 4 diz que Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. O contexto aqui de Jesus com Nicodemos é um contraste direto com esse momento. Nicodemos surge no cenário daqueles que viram os sinais que Jesus vinha fazendo, os milagres que Jesus vinha realizando naquele contexto da Páscoa, logo depois do evento ali do templo, onde Jesus faz o que tinha que fazer ali. Mas Nicodemos parece alguém que, diferentemente daqueles que Jesus sabia que não viam, mas não criam de fato, Nicodemos viu e o seu coração foi afetado. A sua vontade foi afetada, profundamente afetada. E se transformou mais à frente, por causa disso, num discípulo piedoso. Um pouco depois, ele participa do contexto onde Jesus é levado para o túmulo para ser sepultado logo após sua morte. Houve uma transição diferente na vida de Nicodemos em relação àqueles que estavam ali vendo os sinais. A questão é, no verso 2, apesar de Nicodemos já estar sensibilizado com tudo que via e ouvia da parte de Jesus, no verso 2 o texto diz que Nicodemos foi até Jesus, ou veio a Jesus, à noite. À noite. Isso nos indica algumas coisas interessantes. Que apesar de Nicodemos ser um homem que já estava sendo tocado por tudo que Jesus fazia, diferentemente daqueles que estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo, mas que Jesus não se confiava, né, como o texto do verso 24 diz, a eles, porque Jesus conhecia o coração deles, Nicodemos estava preocupado com o que aconteceria com um fariseu, indo ter uma conversa pública com Jesus, depois de Jesus ter conseguido a antipatia coletiva dos judeus, fazendo o que fez no templo. Jesus era a pessoa menos benquista entre os judeus naquela ocasião. A popularidade de Jesus estava lá embaixo. Nesse momento, em relação aos judeus, tendo em vista que ele virou a mesa, literalmente, dentro do templo. Então, um fariseu ter um encontro com Jesus num dia claro ou publicamente, às vistas de todos, poderia trazer embaraços. Eu creio que isso, apesar de Nicodemos estar querendo esse encontro com Jesus, ele mostra a sua fraqueza. Procurando Jesus à noite, apesar de desejar a Jesus, ele se esconde ainda com medo de pessoas,
temer a homens ainda é uma das maiores armadilhas que a gente pode ter na vida cristã. Texto de Provérbios 29, 28, não é? É 29, 28? Alguém confere para mim aí, Provérbios 29, 28, que fala sobre temer a homens. Não. Provérbios 25, 29. Provérbios 25, 29. Quem teme a homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Nicodemos, até esse momento aqui, ele estava ainda com medo de homens, apesar de estar indo ao encontro daquele que poderia, de fato, transformar a sua história. Ele cria que Jesus era, de fato, o Salvador, porém, o temor que ele tinha por aquilo que as pessoas poderiam falar e pensar ou causar a ele, ainda lhe fazia procurar Jesus às escondidas. Provérbios 29, 25. Agora é confirmado. Provérbios 29, 25. Nós perdemos muito da vida cristã por nos omitirmos no que diz respeito ao nosso testemunho, no que diz respeito a termos, de fato, uma vida cristã autêntica, porque tememos o que pessoas podem falar ou não, quando deveríamos temer o que o Senhor pensa de nós. E Nicodemos ainda estava nessa fase, com uma cautela exagerada por causa do medo dos outros. Mas o outro lado é verdadeiro. Ele estava no momentinho preciso para entregar definitivamente o seu coração a Jesus Cristo. Uma outra coisa que me chama a atenção em relação a essa questão de Nicodemos procurar Jesus à noite é o fato de Nicodemos provavelmente, ou seguramente, ele era um homem temente a Deus. Mas isso não quer dizer, ele não cria ainda em Jesus como Salvador, mas ele temia o Deus de Israel. Mas ele, mesmo sendo um homem temente a Deus, ele ainda é capaz, de um homem experiente já de idade, ele era capaz de cometer um pecado tão, não classificando o pecado como pecadão ou pecadinho, mas algo tão imaturo, mesmo no alto da sua experiência. Se ele cria que Jesus era o Filho de Deus, que ele acreditava, e ele tinha conhecimento nas promessas do envio, que Deus enviaria o Messias, o Redentor de Israel, Jesus, e Jesus dava todas as evidências de que era, de fato, o Messias prometido. Nicodemos poderia ter tido, como homem conhecedor das Escrituras e temente a Deus, ido em público e testemunhado que Jesus era o Rei diante de todos, mas ainda assim, mesmo no alto da sua experiência, o temor a homens o prejudicou grandemente. Mas nos deu uma prova de que nós temos esse potencial também e podemos evitar isso com uma postura de coragem diante do amor que Deus já nos deu, que é tão grande, tão imensurável. Eu acho que testemunhar de Cristo à luz do dia é algo que a gente deve batalhar por fazer sempre, não sermos crentes nos bastidores ou crentes às ocultas, ou procurarmos Jesus nas moitas, quando Jesus está tão abertamente disposto a estar conosco e podemos testemunhar dele assim também. Na sequência, nos versos 3 e 4, a gente vê que na cabeça de Nicodemos, os milagres que Jesus vinha realizando era tudo o que ele precisava para pertencer ao reino de Deus, e era isso que, apesar de ele estar percebendo que faltava alguma coisa, Nicodemos queria, ainda que de uma forma meio política, meio mecânica, bem farisaica, ele procura Jesus para entrar, para se sentir seguro nesse reino, que eu creio que na cabeça de Nicodemos ainda era uma coisa meio política. Ainda era a ideia de um general que estaria dominando o mundo, um general enviado por Deus, quando o reino de Cristo é outro. Eu acho que Nicodemos não tinha entendido isso plenamente. Ele vai a Cristo com essa expectativa. Ele vai realmente desejoso de estar ou de fazer parte desse reino, né? Ele vê os sinais, enfim. E nos versos 3 e 4, então, Jesus responde a essa expectativa,
mas apresentando o reino de uma maneira completamente diferente do reino que Nicodemos esperava. O reino de Cristo Jesus, ele apontava diretamente para a realidade de um reino espiritual, de um reino de Deus. Nicodemos ainda tinha, apesar de ser um homem temente a Deus, ele tinha a expectativa de um reino terreno e político e organizado numa realidade política, humana. Aí Jesus vai e apresenta um tipo de reino para Nicodemos que Nicodemos não podia imaginar, um reino espiritual. Reino de Deus como uma realidade a ser desfrutada numa esfera, numa dimensão completamente diferente de qualquer religiosidade, ato cerimonial, simbolismos que a religião judaica poderia proporcionar. E ele então começa a fazer afirmações que eu imagino Nicodemos com os olhos desse tamanho ouvindo Jesus falar. Jesus dizendo que nascer de novo implicava em nascer outra vez. Que para pertencer a esse reino que Jesus veio estabelecer, havia necessidade de nascer outra vez, ou em algumas versões você vai encontrar nascer do alto, nascer do céu, ou nascer de cima. Nicodemos ficou meio em crise aqui, porque provavelmente ele já tinha mais de 70 anos neste encontro com Jesus. E estava absolutamente impossível, aos seus olhos, uma mudança física. Ele não podia nascer de novo no sentido físico de jeito nenhum. E não dimensionava ainda o papel ou o propósito completo dessa vinda de Jesus e o reino que Jesus estava implantando. Eu creio que pode ter acontecido Nicodemos naquele momento ter até se achado excluído desse reino. Porque ele pode ter pensado, bom, se o reino é para quem nasce de novo, eu com mais de 70 anos não tenho a menor chance, nem se eu fizer uma mega plástica, nem se der uma tremenda de uma remoçada, não vai dar para melhorar. E talvez é possível que ele tenha se sentido excluído dessa oportunidade. Aí Jesus continua falando com Nicodemos, nos versos 5 e 8, dizendo o significado real, com o que implicava nesse novo nascimento. Jesus descreve esse novo nascimento como um nascimento da água e do Espírito. Eu continuo visualizando Nicodemos perplexo, olhando para Jesus, com mais essa, um novo nascimento à base de água e à base de Espírito. Que rei é esse? Porque os reis que Nicodemos conhece até ali estavam sentados em tronos visíveis, com grande pompa, com um cetro grande na mão, com ordem de matar, com ordem de livrar, com ordem de prender. E agora vem este que ele crê pelos sinais que é o Filho de Deus, e na hora de estabelecer um reino terreno, ele fala em água e espírito para poder nascer de novo. Nicodemos está em maus lençóis, a nível de entendimento até aqui. Mas João, ele trabalha com esses termos, porque eles são termos que estão bem afinados com o momento de João, o João Batista, ou o João Apóstolo. Ele diz a respeito, ele fala a respeito, ele dá ênfase à ideia do arrependimento de João Batista. Aquele que estava simbolizado, representado, a purificação, através daquele momento lá no Jordão, onde as pessoas eram batizadas. Aquela água no sentido de gerar uma simbologia, de confirmar o arrependimento público de pessoas desejosas de uma mudança de vida. E aquele batismo em água simbolizava, tendo a água para o judeu do Antigo Testamento, e muitos presentes ali vinham naturalmente de um contexto anterior ao ali presenciado, ou ali vivido. A água trazia toda essa simbologia de limpeza ou purificação, deixando bem claro que arrependimento e purificação antecedem o novo nascimento.
Não dá para ter novo nascimento sem arrependimento e esse entendimento de purificação gerado pelo arrependimento. É fácil a gente lembrar de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A realidade aqui, a analogia está sendo feita com o sangue de Jesus, mas a ideia de água e sangue ficaram muito bem ilustradas nas bodas do Cordeiro, ou melhor, nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, dando a ideia de que na nova aliança era o sangue de Cristo que traria a purificação para os pecadores arrependidos. Agora, João fala de água como o elemento fundamental para confirmar o arrependimento, que inevitavelmente, para que haja o novo nascimento, ele precisa ter acontecido. E na sequência ele diz que o novo nascimento, além da água, ele também precisa da ação do Espírito, que é a realidade da nova vida. Nova vida essa gerada pelo poder regenerador do Espírito de Deus. Eu acredito que Nicodemos começou a entender as realidades espirituais que aqui estavam sendo aplicadas. Mas ainda não acredito que ele esteja entendendo ou estivesse entendendo como isso ia acontecer com ele, porque ele ainda pensava numa forma de voltar para a barriga da mãe para ser gerado de novo com 70 e tantos anos. Eu acho que isso ainda afligia. Mas acredito que, como homem temente a Deus, ele começava a perceber pelas analogias, Espírito de Deus, água, simbolismo de pureza. Para um homem que conhecia Deus, como Nicodemos, isso já começava a fazer algum sentido. O que não fazia sentido ainda era o igual a nascer de novo, tem que ser gerado de novo. Ainda havia alguma tensão, provavelmente, no coração de Nicodemos, e Jesus finaliza esse momento de exposição de como é esse novo nascimento, fazendo uma afirmação. Em detrimento do entendimento de Nicodemos ou não, Jesus afirma no finalzinho do verso 7, é necessário, Nicodemos, é absolutamente necessário que vocês nasçam de novo, e provavelmente Nicodemos não estava sozinho para estar no plural aqui. Então, todo aquele que se arrepende é necessário nascer, ou melhor, todo aquele que quer ter parte no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então, não é opcional, não é uma exigência pessoal, uma exigência que foi feita exclusivamente para Nicodemos. Não, essa é uma exigência universal. Toda pessoa que quer ter parte no reino de Deus, no reino espiritual de Cristo Jesus, tem que nascer de novo. E essa exigência, ela existe por um motivo muito prático. A nossa natureza carnal é absolutamente incompetente para produzir em nós esse novo nascimento. Nós precisamos de Deus. Nossa natureza carnal não pode, de forma alguma, produzir uma verdade espiritual e eterna como essa. O homem, por si só, ele está absolutamente fadado à separação eterna de Deus. Essa é a forma de falar bonitinho. A separação eterna de Deus por causa da carne implica em dizer que a pessoa está indo para o inferno. A carne não pode produzir a nova criatura. E quando eu quero tornar isso mais prático, quantas pessoas vocês conhecem? Super bem intencionadas. Tecnicamente, aquela frase bem absurda que a gente às vezes fala, só faltava ser crente, só faltava Jesus. É uma frase absurda porque não só falta absolutamente tudo se falta Jesus. Mas existem aqueles que acham que sem a nova
vida podem conquistar algum espaço no reino de Deus por serem bem intencionadas. E tem muita gente boa, bem intencionada, mas faltando tudo que é Cristo. Mas a carne não tem como produzir efeitos eternos na vida de ninguém. Não tem como produzir vida nova na vida de ninguém. O texto nos diz que a carne só pode produzir carne. Olha o que diz no verso 6. Alguém lê para mim, por favor, verso 6. O que nasce da carne é? A carne não tem potencial para produzir outra coisa a não ser carne. Ou seja, a carne não tem como satisfazer os requisitos divinos. A carne não tem como produzir arrependimento, purificação, reconciliação com Deus. Romanos 8:8 diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A gente fala em carne, eu quero bater um pouco nessa tecla, porque não é uma coisa tão imaterial assim. Quando a Bíblia fala sobre carne, ela está dizendo atos, qualquer atitude desconectada da operação, da ação de Deus em minha vida. Aquilo que eu produzo que não tem nada a ver com a glória de Deus. Vamos falar isso na mensagem de domingo. A carne é tudo aquilo que eu produzo desconectado da vontade soberana de Deus ou da glória de Deus. Eu faço porque eu quis, não para honrar a Deus. Eu faço porque eu decidi que é bom. E por isso muitos que assim fazem, por julgarem seus atos tão bons sem Deus, que Deus então, se existe, tem mais que olhar para mim e ver que eu sou bom e me levar para o céu. Esses são atos da carne, incapazes de produzir benefícios espirituais. Como o texto de Romanos 8:8 diz, quem é dominado pela carne, quem age, não obrigatoriamente a pessoa que age carnalmente, ela está fazendo apenas maldades. Não, tudo que não tem como propósito honrar a Deus é um ato da carne. Posso fazer uma tremenda de uma boa ação, mas se o propósito é minha própria glória, foi a sua carne quem produziu. E a carne só pode gerar o quê? O que o texto disse? Carne. E essa é uma lei da ciência. A reprodução segundo a sua própria espécie. Não dá para um macaco produzir um elefante no processo de reprodução. 2 macaquinhos vão dar o quê? Um macaquinho. Não tem como 2 macaquinhos darem uma girafinha. Não é? Então, carne vai gerar carne. Do mesmo modo, o texto nos diz que espírito produz espírito. Então, o espírito produz uma vida nascida realmente de Deus, nutrida e amadurecida pelo Espírito de Deus. Eu não posso querer que a carne produza verdades espirituais. Não é natural. Essa expressão novo nascimento, que a gente precisa levar muito mais a sério, como uma bênção, um presente recebido da parte de Deus espetacular. Algo que eu seria, por mais gente boa que eu fosse, ou que eu seja, eu sou absolutamente incapaz de produzir essa nova vida com os meus esforços humanos ou carnais. Eu creio que essa expressão novo nascimento que a gente encontra na Bíblia é a figura mais perfeita, mais adequada para a gente descrever a mudança que todo ser humano precisa. Às vezes a gente fica preocupado, né, com uma pessoa que a gente está evangelizando e tal,
E a pessoa talvez pergunte: o que você precisa? O que eu preciso para poder ser membro lá da igreja? As pessoas acham que o poder de salvar ou perdoar pecados está na igreja, muito em função da cultura católica romana, que o fato da pessoa ir à missa tem um peso sacramental ou de perdoar pecados. Então as pessoas associam de forma geral que ir ao culto de uma igreja evangélica ou ir à missa traz algum tipo de poder perdoador ou restaurador, só o fato de estar corporeamente ali naquele ambiente. Mas isso não muda nada, porque carne só pode produzir carne. Porém, se tem algo que você tem que dizer para uma pessoa que diz: o que eu preciso fazer? Foi isso que Nicodemos perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer para estar no teu reino? Aí Jesus respondeu: olha, você tem que nascer de novo. Essa é a forma, não há outra forma de descrever melhor novo nascimento a não ser essa. É a mudança que todo homem, toda pessoa, todo ser humano precisa, se nós queremos ter de fato Cristo como Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso Rei, e termos parte nesse reino, no reino da lei que falamos no domingo passado. Ou melhor, na lei do reino, né? Que falamos na semana passada. A gente precisa, todo ser humano precisa nascer de novo, e já vimos que para nascer de novo precisamos da água, que simboliza o... A água simboliza o arrependimento. Arrependimento antecede a ação do Espírito que regenera, que faz nascer de novo, que gera ou que dá o novo nascimento. Então, se alguém não nascer de novo, como diz os versos 3 e 5, não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Não adianta botar a roupinha de crente, o cabelinho de crente, o cheirinho de crente e a Biblinha do braço. Se não nascer de novo, ninguém vai ver o reino de Deus. Para finalizar, para fechar, Jesus, então, já disse para Nicodemos tudo o que ele precisa saber sobre o novo nascimento. Agora, Jesus vai dar a última investida, porque eu acredito que Nicodemos está espiritualmente já afetado pelas verdades que está ouvindo, mas Jesus vai fazer a aplicação. Jesus vai ilustrar como essa ação meio inexplicável, algo que não dá para você dizer a mecânica completa desse novo nascimento, porque está envolto em algo que ainda é meio misterioso, esse nascimento de novo, fruto de um arrependimento, essa mudança que todo ser humano precisa para ir para o céu, para fazer parte desse reino. Eu creio que já há um entendimento, talvez até intelectual, seria a melhor expressão, de Nicodemos, mas está faltando aquela última pegada, a parte prática, mais ou menos aquilo que eu tenho dito. E daí? Isso significa o quê? Como é que isso funciona? Jesus diz, então, como é que funciona esse nascer da água e do Espírito, quando vem o verso 8. Jesus vai falar sobre o vento, para ilustrar essa ação sobrenatural do Espírito fazendo, da água e do Espírito fazendo essa nova criatura. Obviamente, toda vez que a gente encontra a expressão vento, que seria sempre associada à presença, à ação do Espírito na vida do crente, em Atos dos Apóstolos a gente vê várias ocorrências disso. E o fato é que muitas coisas a respeito de vento são inexplicáveis. Nós sentimos o vento, nós ouvimos o vento, mas cadê o vento? Explica ele. Então Jesus pega uma analogia em cima de um elemento da natureza que já é inexplicável por si só, para explicar o inexplicável do novo nascimento. Olha que interessante. Olha o que o texto diz no verso 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Jesus disse isso. Mas apesar
de tudo isso, Jesus continua: é impossível negar a presença do vento. Eu não sei de onde ele vem, eu não sei para onde ele vai, mas apesar desse fato inexplicável, é impossível nós dizermos que não estamos sentindo, percebendo a ação do vento. Por mais que existam grandes mistérios que envolvem essa reação, essa ação natural dos ventos da vida, nós não temos como negar de forma alguma. A sua presença sempre vai ser notada pelo som que produz, pelos efeitos que produz. Você os escuta, Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você não tem como explicar o vento, mas você o sente. Você escuta, Nicodemos, o vento, o barulho, o soprar, o bater do vento na janela. Quando a gente vê as nuvens se deslocando no céu, o que a gente diz? O que a gente diz quando a gente vê as nuvens andando no céu? O vento está levando as nuvens. Nós simplesmente cremos que o vento está fazendo o seu trabalho. Está para cá e para lá. A gente costuma dizer, né? Olha, está ventando hoje. Quem disse a você? Prova que está ventando hoje. Prova cientificamente. Aí, simplesmente a gente crê, porque as árvores estão mexendo, as nuvens estão andando, e eu declaro convictamente, está ventando hoje. Queridos irmãos, ocorre exatamente o mesmo na ação do Espírito Santo no novo nascimento efetuado no homem. O vento está apenas agindo, está ventando. Pessoas estão sendo salvas, estão sendo gerado arrependimento, purificação e novo nascimento, porque o Espírito Santo está agindo, fazendo o que ao homem é impossível fazer. Eu creio que nesse momento eu vou falar coisas aqui que não estão na Bíblia, completamente apócrifo, que eu vou falar aqui agora. Eu acho que Nicodemos sentou na primeira cadeira que ele viu ali em volta. Senhor, entendi. Que cabeça dura eu tentar achar que eu ia voltar a ser bebezinho e isso resolveria todo o meu problema de pecado. Continua sendo eu, achando que resolvo todos os meus problemas em cima do meu conhecimento religioso, em cima da minha experiência de vida, em cima de tantas coisas que eu já fiz, da minha autoridade farisaica. E não sou eu coisa nenhuma. É o Senhor agindo naquilo que eu não provo, mas vejo e sinto e experimento e digo, é o vento. Esse novo nascimento é o teu espírito. Eu creio que Nicodemos realmente confessou isso. O novo nascimento é algo que não passa desapercebido, como o vento não passa. Se há novo nascimento, ele é percebido. Sempre haverão frutos visíveis naquele que nasceu de novo. Às vezes a pessoa fica perguntando, como é que eu posso saber se eu sou salvo? Você nasceu de novo? Frutos desse novo nascimento têm que existir, porque é impossível não perceber os efeitos do vento. E a melhor forma de percebê-lo é através dos frutos. Eu não tenho a menor dúvida de que o que dá visibilidade à obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o fruto do Espírito. Amor, paciência, longanimidade, benignidade. Está lá em Gálatas 5,16. Em diante. Não são coisas produzidas pelas nossas capacidades carnais, não. Não tem como produzir fruto do Espírito com a carne. Carne gera o quê? Carne. Espírito gera fruto do Espírito. Onde há fruto do Espírito, então, a gente pode afirmar que há novo nascimento. Esse novo nascimento que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. A pergunta inevitável para a gente terminar, então, agora é qual? Podem ser vistos em nós os sinais do novo nascimento? Você quer ter certeza que você nasceu de novo? Então responda essa pergunta. É
possível encontrar na sua vida cristã essas evidências da obra do Espírito através do fruto do Espírito revelado em sua vida? Feliz, realmente feliz aquela pessoa que pode responder bem essa pergunta. Porque ela tem, sem dúvida, uma confirmação absolutamente bíblica que as coisas que o Espírito produz, verdades espirituais, e que o novo nascido do Espírito, ele produz frutos desse Espírito no seu viver. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?